flui, a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso. No coração os meus parentes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, A, E, I, O. A, E, I, O. A, E, I, O. Y, E, A, E, I, O. A, E, I, O. A, E, I, O. Eu quero amor. Olá, vocês aí, tudo bem com vocês? Aqui é Leila Santos, estamos juntos para mais um dia, hoje no terceiro dia, para falar sobre mais um tema trazido pela espiritualidade, dos 21 dias de conscientização. Então hoje o nosso tema vai ser sobre a base, como está a sua base. E com isso a espiritualidade se refere ao corpo, ao templo. Como que está o seu templo? Como você tem tratado dele? Tem cuidado? Tem deixado de lado? Não tem dado muita atenção? Você é a última pessoa com quem se importa? Ou você está se colocando em primeiro lugar? Né? Então essa reflexão muito maravilhosa, nesse dia lindo, ensolarado, já nos faz então a começar a internalizar, ir para dentro, fazer os questionamentos, que são muito importantes, né? Como eu tinha dito ontem, e acaba sendo uma extensão, né? Um tema é a extensão do outro, né? Como se fossem ligações, né? O primeiro tema puxa o segundo puxa o terceiro, e assim por diante, né? Eu disse ontem sobre a alimentação do corpo, né? Dei uma passadela ali sobre o fato de a gente estar observando o que está ingerindo através de todos os sentidos, né? Inclusive pela boca, que é efetivamente o alimento físico, que a gente vai colocar para dentro do corpo e as células vão processar, né? Energeticamente, a nossa energia também acaba fundindo com a energia de tudo que nós colocamos aqui no templo. Então a gente precisa estar sempre atento, porque esse tema, o terceiro, sobre a base, sobre o corpo, ela condiz, né? Ela é uma extensão do que foi dito ontem, nesse sentido de você estar observando e estudando tudo que está sendo ingerido, para ver se você está ingerindo vida ou ingerindo morte, tá? Se a gente tem se alimentado aí de vida ou de morte. Muito importante a gente se atentar ao que está sendo colocado para dentro do corpo, ok? E lembrar que esse templo, ele é muito sagrado, né? E que a responsabilidade de o mantê-lo saudável é nossa, somente nossa, né? Então, realmente é um exercício diário em que a gente vai estar observando ali desde a hora que vai ao supermercado para escolher os alimentos no hortifruti, né? Até o momento de estar preparando, de estar colocando no prato e efetivamente estar se alimentando ali, né? Porque todos os alimentos, eles têm ali uma história, né? Se você parar para pensar, uma verdura, um legume, uma fruta, vem diretamente da natureza, né? Então ela germina através da energia do sol, da energia do solo, da energia da água, do vento. Então ela está muito conectada com os 4 elementos. Então ela totalmente capta essas energias, né? Umas carregam mais numa energia, outras carregam menos. Então tem sempre um equilíbrio, mas todos os alimentos que vêm da natureza, diretamente da natureza, eles se equilibram ali dentre os 4 elementos, né? E tem, claro, o elemento vital, né? Que é propriamente o elemento ali daquela energia, daquele ser que tá vivo, né, gente? Enquanto plantado, enquanto em contato ali com o solo,
tá vivo, tá ali, tem a energia vital nele, né? A partir do momento que é feita a colheita, é quebrado, né? Essa vitalidade. Porém, esse alimento, ele vem rico, né? Ele vem rico de vitaminas, de tudo que a gente precisa, que o corpo humano precisa para estar se alimentando, né? Toda aquela energia dos 4 elementos. Então, quando vem para o nosso corpo, faz ali um trabalho de equilíbrio muito, muito importante, né? Fora que cada um tem as suas propriedades, as suas vitaminas, sais, minerais, etc, né? Agora, em contrário, se você pega, por exemplo, um animalzinho, que ele também carrega ali, tem os 4 elementos, né? Tem a vitalidade, só que muito mais do que isso, né? Ele tem uma alma, né? Ele tem uma alma. Então, quando você decide se alimentar desse animal, você tira a vida desse animal, você desconecta a alma dele desse corpo, né? E ali eu não falo de uma morte muito limpa, porque uma coisa é, por exemplo, como nossos avós e antepassados costumavam a fazer, né? Criar as galinhas, os porcos, o gado, uma vaquinha, um bezerro ali na casa, na chácara, no sítio, e tirava ali o leite do bezerro, da vaca, tirava para fazer os queijinhos, né? Tudo aquilo muito individualizado ali para a família, para aquele núcleo familiar. As galinhas, tirava os ovos da galinha e quando sentia necessidade, né, acabava sacrificando uma galinha para se alimentar. Então ali você tinha uma morte, vamos dizer assim, consciencial, né? Você tá trazendo esse alimento, além da hortinha, né? Que você tinha uma hortinha ali, também colhia os alimentinhos e tal, tá? E eu tô falando de uma indústria que escraviza milhares e milhares, né? De vacas, bois, galinhas, porcos, etc, etc, etc. E vai tirando, desde o momento que esse animal nasce até o momento que ele é descartado, proveito, né? Então faz ele mesmo de escravo, né? A galinha fica dentro de um quadrado se alimentando ali de quirela, de milho e tal, até engordar, vai pondo ovos sem parar, para que aquela pessoa que tem a granja ou que tem esse viveiro viver daquela renda, né? Quando ela engorda, eles sacrificam aquele animal para poder vendê-lo, né? Mas eu tô falando das indústrias grandes, né? Então você pega lá as cabeças de gado, né? Você pega também aquela criação de porcos, então são milhares. E o que acontece? Eles são confinados desde o dia que nasce, né? As vacas leiteiras injetam-se hormônios para dar muito mais leite, os bezerrinhos são tirados da mãe logo que nascem e vão, muitos deles, pro abate, né? Se for macho, né? Vira o baby beef, então não dá nem tempo do bebê ter ali com a mãe um tempo. A vaca leiteira, já que está produzindo leite, além de tomar os hormônios também, é colocado umas máquinas nas tetinhas delas e aquelas máquinas ficam 24 horas sugando o leite, né? Então elas estão ali confinadas também num quadrado, se alimentando e o leite, aí dá cistite, mastite, sei lá o que dá uma série de complicações ali e ela, enfim, não pode fazer nada. Então eles vão lá, injetam injeções antibióticas, isso vai pro leite, injetam hormônios para produzir cada vez mais leite para não parar a produção, já que o bezerro não tá ali mamando. Então todos esses remédios antibióticos e hormônios vão pro leite, além da secreção que ali é criada por conta das infecções, né? Também vai pro leite. Então até o dia que elas não servem mais, ficaram velhas, né? Então assim, por exemplo, parou, secou o leite, ela é inseminada artificialmente para gerar outro bezerro, tá? E aí ela é uma gravidez atrás da outra, né? Ela fica prenha sempre, somente para que dê o leite. O bezerro é tirado da mãe, tá? Então assim, quão triste é, né? Uma vaca ter um filhote, não poder nem cuidar do filhote e ficar ali escrava do homem
por conta da produção de leite, até que ela fique velha e seja descartada. Enfim, o boi também é a mesma coisa, ele nasce, ele tem várias injeções que são injetadas na carne para ficar macia, para ter isso e aquilo outro, para ficar robusta e tal, para o boi engordar, mas é a base de hormônios também, tudo isso vai para carne. Quando chega próximo da hora de abate, ele já sabe, ele sente no campo dele que está chegando a hora dele morrer, não dura muito, né? A vida do boi parece que não é tão extensa. Ele vai entrando naquela fila do abatedouro, eles prejudicam a visão para que eles não vejam o que vai acontecer, muitas vezes machucam as patas, muitas vezes cortam, degolam, enfim, é uma crueldade, né? Muito, muito, muito forte, até o abate final, que não vem ao caso aqui o que é feito, mas gera-se muita frustração, muito medo, muita tristeza, e tudo isso acaba absorvendo, né, a carne do boi ali que vai ser abatido, ou também replicando para o porco, é absorvido, né? Então, essas memórias celulares ficam na carne, aí depois de abatida essa carne é cortada, é limpa, tudo, e vai pro açougue, vai pro supermercado. Quando chega na nossa casa, chega numa bandejinha, você não tem ideia do que foi que aconteceu até aquele pedaço de carne chegar até a sua mesa, né? Então, toda essa parte, né, energética, emocional e sentimental desse ser que foi apartado da alma cruelmente, tá embutida naquele alimento, tá? Tá tudo ali registrado. E é disso que o ser humano tem se alimentado. Então, é uma boa reflexão pra gente fazer quando a gente vai ao supermercado fazer as nossas compras, ok? Porque a indústria, ela é gigantesca, né? É muito difícil essa conscientização chegar a todas as pessoas. Então, claramente que é tudo muito florido, muito bonito. Você coloca a vaca sorrindo, você coloca o boi gordinho, feliz ali, mas na real não é isso. Porque se você pensar um pouco sobre todos os seres que habitam o planeta, e o homem não é o único ser, nós temos as aves, nós temos os anfíbios, né? Nós temos os invertebrados, nós temos os mamíferos, nós temos os aquáticos, nós temos os vegetais, e todos esses seres, fora todos os outros insetos e tal, animais diversos, esses seres estão aqui para experienciar o planeta Terra, assim como nós, né? E nós fazemos o quê? Lindos seres humanos, escravizamos esses pequenos seres, se dizendo muito racional, né? Se dizendo no topo da cadeia alimentar e, enfim, acabamos atropelando, colocando os pés pelas mãos. Então a gente precisa realmente verificar se o que está vindo para nós é vida ou se é morte, ok? Mais uma vez tocando nesse assunto, que é um assunto bem delicado, mas se faz necessário, já que estamos falando de conscientização, trazer esse tema, tá bom? Então, assim, o que é importante, como que eu devo me alimentar, então, né? Nessa questão energética, nessa questão até mesmo de leveza, né, física, nessa questão da própria saúde, né, porque existe uma crença de que as vitaminas estão em todos esses, na carne vermelha e tal, a B12, quem é vegetariano e vegano sofre com a falta de B12, quem não tem vitaminas, né, fica anêmico. Se você procurar estudar um pouquinho, você vai saber que você consegue sim, através dos grãos, tá? Através das verduras e dos legumes, repor essas vitaminas. Mesmo porque a gente vai falar da B12 aqui, propriamente dita, o que é a B12, tá? Como que a B12 se instala na carne do animal para chegar até o nosso prato? O animal vai lá no chão e ele pega os alimentos do chão, né? A vaca come a grama, o boi e tal, aí tem lá as rações,
a galinha pega também cisca do chão, pega crela, tudo isso que é trazido do chão, do solo, contém B12, né? Então, na verdade, não tá no animal, tá no alimento que ele capta do solo, tá? E aí essa vitamina vai para a carne, né? Porque tudo que entra no corpo as células absorvem, então não é diferente com os animais, tudo que eles captam através aqui da boca, no alimento físico, vai para as células captam, fica no sistema, fica na carne, fica no corpo daquele animal, e você, quando então se alimenta desse animal, você está comendo a vitamina que veio do solo, tá? Mas se você se alimenta de verduras, frutas, legumes e grãos que já contém essas vitaminas, porque vem do solo, a mesma coisa, né? Elas trazem também essa carga energética, essas vitaminas embutidas ali, né? E você se alimenta também, ingere, ok? Então é uma questão de balanceamento mesmo, né? Uma questão de você estar estudando caso por caso, vendo cada alimento que oferece mais, o que oferece menos, fazendo aí uma dieta bem balanceada. O correto seria você colocar mais crudíveros, né? Fazer uma alimentação mais crudívera, se alimentar 80% de alimentos crus e só 20% de alimentos cozidos, né? Porque quando você cozinha o alimento, você já tira ali muitas propriedades, né? Muitas das propriedades do alimento é perdido ali no cozimento. Então, quanto mais você conseguir se alimentar de crus, né? As saladas, as verduras, né? As frutas, mais cru, melhor para o corpo humano, tá? Porque a absorção daquelas vitaminas é integral, certo? Quando você cozinha o alimento, você perde ali ao menos metade, se não até mais, das propriedades das vitaminas, sais minerais que aquele alimento traz. Então, você pode fazer um grande prato de salada com alguns legumes que também você consegue servir cru, né? E cozinhar, por exemplo, a leguminosa, que seria o arroz e o feijão, né? Pode ser isso, ou uma lentilha, né? Então, aí você faz aí um balanceamento desse prato, muito rico em cores e tudo, né? E voilá! Um prato maravilhoso, cheio de vida, cheio de energia positiva e cheio de vitaminas, ok? Então, assim, muitos, né? Muitas das pessoas, quando se alimentam erroneamente durante toda a vida, por falta de consciência mesmo, né? Acaba saindo do projeto que fez aqui, desta vida, dessa experiência humana, antes do que foi projetado, né? Por quê? Porque se alimenta muito mal, se alimenta de industrializados, de muito açúcar, de carnes vermelhas, contaminadas, etc. De muita porcaria, esse entope de porcaria acaba trazendo para o corpo uma série de problemas de saúde e sai dessa experiência antes do programado, tá? Muitos casos desses são fatos que acontecem real. Por quê? Porque não se cuida do templo, não cuida da base. Então essa é uma chamada para que a gente possa olhar um pouco melhor o que estamos fazendo aqui com o nosso templo, tá? Quando você se alimenta, né? Quando você come ou bebe com consciência, você acaba ficando mais pronto, tá? Você acaba se alinhando e sendo contribuição para si mesmo e pro próximo, pro planeta, né? De uma forma geral, imagina que você é um ser que realmente se alimenta sustentavelmente, né? Dessa forma, você já está fazendo o seu papel ali, de um equilíbrio energético, né? Sustentando ali as questões climáticas e naturais do planeta, ajudando os animais a viverem mais e felizes, né? E trazendo para o seu corpo, para o seu templo, apenas alimentos que realmente satisfaçam não o seu ego, mas o seu espírito, né? A sua essência e o próprio corpo, né? Fica leve, fica feliz, certo? Eu não tô dizendo assim para ser super radical, por exemplo, vou comer só agora frutas, legumes e verduras, vou esquecer das pequenas
do docinho, né? Dessas pequenas regalias, desses pequenos presentes que de vez em quando você pode se dar. Não, você pode fazer uma alimentação balanceada durante a semana e nos finais de semana se permitir, né? Comer um bolo, né? Um pão que tem ali o glúten, né? De preferência tira o glúten. Se alimenta com leite vegetal, né? Daí toma um suquinho, traz um docinho pra mesa, certo? Faz ali uma extrapolia com chocolate, com um refrigerante, apesar de não ser bom. Mas você pode sim, vai numa festa, comer um brigadeiro, comer um pedaço de bolo, tudo bem, né? Mas não fazer disso o seu dia a dia, porque daí você estaria fazendo ao contrário, se entupindo de coisas industrializadas, de açúcares e alimentos que não são bons, né? Que não são nutritivos, e trocando o certo pelo duvidoso. Sendo que você poderia então balancear durante a semana e final de semana dar uma jacada, como a gente costuma dizer, certo? Mas é uma questão mesmo bem consciencial, né? Porque a base dessa consciência é quando você realmente tem possibilidade de trazer como contribuição para si e para o outro, né? Porque daí você compartilha o melhor para si, o melhor para o outro, para o planeta, né? E fica tudo muito magnífico. Agora, tem uma questão com as raízes, as batatas, cenouras, tudo que é raiz, me parece que não é um alimento propício para o ser humano, apesar de a gente comer bastante e gostar muito, né? Mas se formos estudar sobre as raízes, elas não foram feitas para os humanos, né? Elas foram feitas, acho que, para aqueles animais que têm as garras, que têm os dentes maiores, que acabam captando e arrancando do solo, né? Para se alimentar. Porque essas raízes, muitas vezes, a gente tem que cozinhá-las bastante, né? E se a gente tem que cozinhar muito um alimento, significa que ele não é tão bom. Não é tão bom para o corpo, tá? Não tem tanta vitalidade, chegam a ser até, dependendo do alimento, veneno, né, para o corpo humano. Então vale a pena a gente também dar uma estudada sobre isso e um pouco mais a fundo nessas questões, tá? Das raízes. Mas então, hoje basicamente foi para falar sobre esse templo, né? Como que a gente tem cuidado dele, também a parte de exercícios físicos, né? De uma boa meditação, de um yoga ou qualquer outra prática como Tai Chi, né? Tai Chi Chuan. São práticas que elevam o corpo, elevam o espírito, você entra ali num equilíbrio, uma concordância, né? Quando você medita, você tá indo pro interno, tá deixando o seu corpo leve, tá ali conectando com cada célula, com cada órgão, consigo mesmo. Tai Chi Chuan, Yoga, tudo isso também são esportes de equilíbrio. Quando você faz uma natação também, você está movimentando todo o corpo, você está em contato com a água, né? Você traz ali uma abertura dos brônquios maior, consegue uma respiração mais equilibrada. As outras práticas também permitem isso, né? O yoga trabalha muito a respiração também. Então, assim, são dicas importantes, né? Quando você faz uma caminhada, a mesma coisa, você tá ali trabalhando o seu cardíaco, mas também tá trabalhando a respiração, né? Além de estar em contato com a natureza, quando você tem a possibilidade de ir fora, né? De caminhar, de contemplar a natureza, pegar um sol. É muito gostoso, né? É muito gostoso. Então, o corpo precisa realmente, assim, da base, né? Água, sol, exercício físico e alimentos crudíveros, tá? Esses pilares aqui para a nossa base, para o nosso templo, são essenciais. Eu diria que são primordiais e o que realmente necessita o corpo humano, tá? O restante que a gente ingere são firulas, né? Tudo o resto é o que o ego gosta de se alimentar, porque afinal de contas a indústria e o mercado tá aí criando tantos alimentos industrializados, criando tanta fantasia, tanta coisa, tantos pratos lindos, maravilhosos, mirabolantes, coloridos, mas se você for olhar mesmo,
não é um alimento, é um produto alimentício. Tem a diferença ali, né? Do alimento que vem direto da natureza, ali bonitinho, cheio de vitaminas, e um produto alimentício que ele é criado, fantasiado, embutido de artificiais, né? Tanto aromatizantes quanto acidulantes e tudo mais, né? Para você criar uma cor, um cheiro específico, um gosto, tal. Então essa parte aí fica uma grande ilusão criada, né, para que a gente possa comprar essas ideias. Mas sabendo agora e se conscientizando de que o quanto mais natural formos, estaremos sendo contribuição para o todo, melhor será. Então façamos esse exercício. Espero ter contribuído para que você tenha dado mais um passo e consiga absorver, né, dia a dia um pouco mais de tudo isso que a espiritualidade trouxe através de Kyoren Canedo, e eu estou aqui repassando, tá? Para que a gente realmente venha se conscientizar. E estamos no 3º dia, até o 21º dia, temos aí muita coisa, né, para ir e para aprender, certo? Então, meus amores, espero ter sido contribuição. Fiquem bem, cuidem do templo, cuidem da natureza, cuidem do planeta e sejamos muito felizes. Um beijo grande e até amanhã. Fui!